Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Estados Unidos impõe sanções à Turquia, integrante da OTAN, por compra de equipamento militar russo. Temporal derruba árvores e danifica sede de bombeiros em Santa Catarina. Terremoto atinge a fronteira do Chile com a Bolívia. Calha transborda e chuva invade laboratório do Hospital Conceição em Porto Alegre. Singapura aprova a vacina da Pfizer e BioNTech contra a Covid-19. E a Anvisa diz que a decisão sobre o uso emergencial de vacinas será tomada até 10 dias após o pedido. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje a imposição de sanções à Turquia pela compra de sistemas de defesa antiaéreos da Rússia. A medida é relevante porque os turcos são aliados militares dos americanos e da maior parte dos países ocidentais da Europa ao integrarem a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. As sanções serão aplicadas a autoridades turcas militares e de indústrias do setor de defesa. As medidas bloqueiam os bens que qualquer uma dessas pessoas tenham nos Estados Unidos e barram suas entradas em território americano. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que a compra dos sistemas russos S-400 colocam em perigo a segurança da tecnologia e do efetivo militar dos Estados Unidos e entregam fundos importantes ao setor de defesa da Rússia, assim como dá aos russos acesso às forças armadas e à indústria de defesa da Turquia. A relação entre Estados Unidos e Turquia, que já estava ruim desde a compra dos sistemas russos S-400, piorou com as ações militares turcas da Síria e com o apoio de Ankara ao Azerbaijão na recente disputa com a Armênia sobre o território de Nagorno-Karabakh, no Cáucaso. Em outubro, a Turquia fez os primeiros testes com o sistema S-400, o que irritou o Pentágono e outros aliados ocidentais. O governo turco defende que foi obrigado a comprar os sistemas russos porque os Estados Unidos se recusaram a vender à Turquia os mísseis americanos Patriot. Além disso, o país critica o que chama de duplo padrão da OTAN ao permitir que a Grécia, que é integrante da aliança e ao mesmo tempo inimiga da Turquia, adote mísseis russos. Bom, vamos à próxima notícia. Fortes ventos e chuva atingiram cidades catarinenses e provocaram estragos ontem à noite, e as principais ocorrências foram com queda de árvores e destelhamentos na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Houve também registro de queda de granizo na região. Em Ilhota, a sede dos bombeiros voluntários foi danificada e o atendimento afetado no sábado. No sábado, a chuva também provocou estragos, mas ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, as paredes da sede quebraram com o temporal e o telhado, que já tinha sido atingido por outros ventos, foi totalmente danificado. O atendimento foi interrompido provisoriamente porque há risco de desabamento. A equipe deve contabilizar os estragos, mas acredita que 80% da estrutura da sede foi danificada. No início da manhã de hoje, ainda havia ruas com trânsito interrompido no Vale do Itajaí após as quedas de árvores, como no centro da cidade de Blumenau. Em Brusque, os bombeiros foram acionados para atender quedas de árvores no fim da noite de ontem. Só na rodovia Ivo Silveira, 5 árvores caíram e o trânsito ficou interrompido, sendo liberado por volta das 4 horas da manhã de hoje. Máquinas foram utilizadas para retirar os troncos no local. Com a queda das árvores, muitas atingiram fiações elétricas e centenas de imóveis ficaram sem energia. Por volta das 8 da manhã, ainda havia unidades consumidoras sem energias e equipes da Celesc trabalhavam no reestabelecimento. Em Gaspar, na mesma região, a Defesa Civil distribuiu lonas porque houve casas destelhadas. A estação de tratamento de água chegou a parar de funcionar por causa da falta de luz. Na SC-390, rodovia na Serra do Rio do Rastro, entre o sul catarinense e a região serrana catarinense, houve quedas de barreiras no fim da noite de ontem e uma máquina foi utilizada para limpeza na rodovia. No último sábado, a chuva já havia provocado pontos de alagamento em Lages e houve distribuição de lona pela Defesa Civil porque algumas casas foram destelhadas no município. Ainda no último sábado, a chuva também provocou estragos em Corupá,
na região norte de Santa Catarina. Residências de alguns bairros foram invadidos pela água e pela lama. Houve queda de barreiras. Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu em 1 hora o equivalente ao previsto para o mês em Corumbá, 120 milímetros. Apesar das ocorrências em diferentes cidades, a Defesa Civil Estadual não foi informada oficialmente sobre as ocorrências até a manhã de hoje. Bom, vamos à próxima notícia. Um terremoto de magnitude 6,0 graus atingiu a região da fronteira do Chile com a Bolívia hoje, informou o monitoramento do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor teve seu epicentro a 75 quilômetros da cidade de Calama, no nordeste chileno, e aconteceu a uma profundidade de 111 quilômetros. Até o momento não há registro de danos às construções nem vítimas do terremoto. O Chile fica localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, região com alta atividade sísmica por causa dos encontros de placas tectônicas. Hoje também houve um eclipse solar na América do Sul, em uma região do Chile. O dia escureceu com alinhamento do Sol, da Lua e da Terra. No entanto, a região chilena onde houve o terremoto fica ao norte, e os locais onde o eclipse foi observado, como La Araucanía, Los Rios e Biobío, ficam ao sul do país chileno. Bom, vamos à próxima notícia. O temporal com ventos fortes que atingiu Porto Alegre ontem causou estragos também no laboratório de análises microbiológicas do Grupo Hospitalar Conceição. Segundo o diretor-presidente da instituição, Cláudio Oliveira, a calha não suportou a intensidade da chuva e transbordou. De acordo com informações confirmadas pelo hospital, a equipe do setor conseguiu salvar equipamentos antes que pudessem ser danificados pela chuva. E serviços de reparo já estão sendo feitos. As atividades foram retomadas no fim da manhã de hoje no local. O setor de análises biológicas do laboratório do Hospital Conceição realiza mais de 17 mil exames por mês. O volume de chuva atingiu 38% da média prevista para o mês de dezembro em Porto Alegre, de acordo com o Centro Integrado de Comando da capital. Foram 38 milímetros, segundo mediação da estação Semadem, no bairro Restinga. A Companhia Estadual de Energia Elétrica informou que 160 mil clientes ficaram sem luz em Porto Alegre. Hoje de manhã, 80 mil clientes seguiam sem energia, sendo 65 mil na capital e 14 mil em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Os ventos atingiram 87 km por hora no aeroporto de Porto Alegre e chegaram a 100 km por hora em alguns pontos da cidade. Bom, vamos à próxima notícia. Singapura aprovou a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 hoje, e as autoridades de saúde do país disseram que devem começar uma campanha de vacinação antes do fim do ano. Esse é o primeiro país do leste asiático a autorizar o imunizante da farmacêutica norte-americana. O Bahrein foi o primeiro da Ásia a aprovar esta vacina. O primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, disse em entrevista coletiva que estaria entre os primeiros vacinados da cidade-estado localizada ao sul da Malásia. Com 68 anos, ele faz parte do grupo de risco para a doença. As autoridades de saúde do país disseram que esperam vacinar a toda a população até o segundo semestre do ano que vem. Um comitê de especialistas em vacinação do país não recomendou o uso do imunizante da Pfizer e BioNTech em mulheres grávidas e pessoas menores de 16 anos até que mais dados sobre a vacina estejam disponíveis. O Reino Unido, o Bahrein, o Canadá, a Arábia Saudita, o México e Singapura aprovaram o uso da vacina da Pfizer na semana passada. No Reino Unido, a campanha de vacinação já começou. Na semana passada, o Ministério da Saúde disse que o Brasil poderia ter vacinação contra a Covid-19 ainda neste mês ou em janeiro, se a Pfizer conseguisse a aprovação emergencial da sua vacina na Anvisa. O governo também disse que assinaria uma intenção de compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Os anúncios foram feitos depois de o governo dizer na semana anterior que o Brasil não tinha infraestrutura para armazenar vacinas que exigissem temperaturas muito baixas de armazenamento, como a da Pfizer. Bom, vamos à próxima notícia. A Anvisa informou em nota hoje que a análise de pedidos para o uso emergencial de vacinas será feita em um prazo de até 10 dias. O anúncio da Anvisa foi divulgado no mesmo dia em que o governo de São Paulo informou que mudou seu plano, desistindo de apresentar o pedido de uso emergencial nesta terça-feira.
A previsão agora é reunir informações completas para encaminhar em 23 de dezembro, juntamente com o envio à National Medical Products Administration, instituição chinesa responsável pela regulação de medicamentos. No comunicado, a Anvisa informou, abre aspas, se todos os documentos necessários tivessem sido submetidos à Anvisa pelos fabricantes da vacina, a Anvisa estima que o prazo de até 10 dias para concluir a avaliação quanto à autorização de uso emergencial, desde que sejam vacinadas das empresas que venham apresentando dados para a Anvisa e possuem ensaios clínicos em condução no Brasil. Fecha aspas. O prazo de 10 dias não tem relação com as 72 horas previstas na chamada Lei Covid, que se refere ao tempo para que a Anvisa se manifeste nos casos em que o imunizante já tiver registro em uma das 4 agências internacionais de referência e também não tem ligação com os 60 dias já citados por representantes do governo para análise dos pedidos de registro definitivo. O órgão afirmou que ainda não recebeu pedidos de uso emergencial e que está trabalhando em tempo integral, esquema que também será mantido nas semanas de Natal e Ano Novo. A Anvisa afirmou que a concessão do uso emergencial nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá não servem de base para a adoção do mesmo procedimento no Brasil. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima segunda-feira para vocês, bom começo de semana e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!